de uma PLP, né, um projeto de lei complementar, que a Nath sugeriu na nossa pauta dessa semana e que acredito que traz remédios para dores dos nossos microempreendedores hoje em dia, porque eu acho que a nossa economia é baseada em microempreendedorismo, né? Com certeza, gente. Eu trouxe essa sugestão de pauta hoje porque essa PLP, ela é a PLP, acho que 74 de 24, Perfeito, né? ela traz uma sugestão de alteração na Lei 123 de 2006, que é a lei que rege o Simples Nacional, que rege as microempresas e as empresas de pequeno porte. E antes de adentrar no que fala esse projeto de lei, eu acho que tem um dado muito relevante que a gente tem que falar. E por que eu trouxe isso? Primeiro, porque eu trabalho com corporate, eu trabalho com empresas. Segundo, porque eu acho que ambiente de negócio e empreendedorismo é uma das coisas mais importantes a ser valorizadas hoje dentro de um cenário profissional brasileiro. E por que eu falo isso? Porque eu peguei uma estatística que o IBGE e o Sebrae trouxeram. Não é uma estatística by manda para o jurídico, é uma estatística by IBGE e Sebrae, que diz que 99% das empresas brasileiras são microempresas e empresas de pequeno porte. 99%. Exatamente. E esses 99% da empresa, dos 100% de empresas que temos, eles são responsáveis por 30% do nosso PIB. 30% do nosso PIB. Isso é muito relevante. E são responsáveis por 50% da nossa força de trabalho formal. Então, quando você está falando, gente, de microempresa e empresa de pequeno porte, você está falando de uma coisa muito relevante para o cenário brasileiro. Não só para o ambiente econômico, como também para o ambiente social. Porque você traz uma pesquisa do IBGE e do Sebrae dizendo que 50% dos trabalhadores formais do Brasil hoje, ou seja, o que é trabalhador formal? O cara que tem carteira assinada ou que ele tenha algum tipo de relação de prestação de serviço formalizada, que essas pessoas, que essas empresas são responsáveis por 50% de empregar essas pessoas. Isso, assim, se você não está... não é nem assustado, mas se você não está entendendo o quanto é importante falar de microempresas e de empresas de pequeno porte no Brasil, assim, você olha de novo, volta 2 minutos esse vídeo. Isso é extremamente relevante, gente, extremamente relevante, porque são essas pessoas que fazem girar a economia, Exato. que vão comprar um pão de queijo, que vão comprar uma geladeira, é assim, né, que a economia funciona. Então, e por que eu estou dizendo isso? Porque a Lei 123 de 2006, ela é a lei que rege a empresa de pequeno porte e a microempresa. E ela é uma lei... Por que ela é chamada Lei do Simples Nacional? Porque essas empresas... A microempresa, que pode ter um faturamento de até 380 mil ano, e a empresa de pequeno porte, que pode ter até 4 milhões de faturamento ano, elas podem gozar do benefício do Simples Nacional, que é uma forma de arrecadação de tributos mais simplificada. Ao invés de você ser uma empresa que recolhe tributos no lucro real ou no lucro presumido, porque você necessariamente tem um faturamento mais alto do que isso, você está recolhendo no Simples Nacional, o que torna muito mais fácil para o empresário e torna também mais interessante para os entes, porque eles estão vendo aquele dinheiro, o dinheiro está sendo arrecadado. Perfeito. Só que essa lei, ela possui algumas vedações no que diz respeito à possibilidade de se manter dentro do recolhimento do Simples Nacional. Então, existem alguns requisitos que fazem com que, se você não cumpra dentro da estrutura da sua empresa, você vai sair do Simples Nacional e você vai passar a ser tributado no lucro presumido, o que vai tornar muito mais caro, porque ao invés de você pagar uma guiazinha com vários tributos condensados, ou com o simples, você vai pagar vários tributos, o que vai encarecer absurdamente sua operação e, eventualmente, inviabilizá-la. Só que se você extrapola a sua receita, se você é uma empresa de uma microempresa, extrapola a sua receita de 360 mil anual, você está fora. Se você é uma empresa de pequeno porte que pode faturar, tá, gente? Não é lucrar, é faturar 4 milhões e 800 mil e você ultrapassa esse valor no ano, você está fora.
Existem também algumas atividades que são vedadas. Então, se você pratica algumas atividades, a depender, você tem que consultar a lei, como, por exemplo, locação de imóveis pessoais, etc., você está fora. Então, você não tem o benefício da 123, não tem o benefício do Simples Nacional. Se você tem algum débito tributário não regularizado, escrito em dívida ativa que você não regularizou, você pode sair desse benefício. Se você desrespeita obrigação fiscal, se você tem alguma irregularidade cadastral, se você tem alguns aspectos que não estão condizentes com aspectos burocráticos da lei. E você tem uma questão muito importante, que acaba sendo a mais relevante, que gera uma distorção na lei, que é o quê? Quando você, como sócio, participa ou de outras empresas que estão no Simples, mas que o seu faturamento bruto somado ultrapassem ou esses valores que eu citei anteriormente, de 360 mil ou 4,8 milhões ano, se você participa de 5 empresas e essas 5 empresas ou enquadradas na característica de ME ou EPP, se elas estourarem, eu que tenho uma empresa com o Rodrigo, e a minha empresa com o Rodrigo é uma microempresa, ela fatura 300 mil. Mas eu tenho uma outra empresa com mais 3 pessoas que, somados os faturamentos, eu vou extrapolar esse teto. Ou seja, a minha empresa com o Rodrigo, ela também vai estar desenquadrada do Simples Nacional. Além disso, se você é sócio administrador de alguma empresa e se você também é sócio de outra empresa que está fora do Simples Nacional com uma parte do seu equity, do capital social, de mais de 10%. E por que, Natália, você está falando tudo isso? Você está falando uma coisa meio aula aqui, etc. Porque, gente, primeiro que esses requisitos são importantes porque eles não são só importantes para quem vivencia o ambiente jurídico, mas ele é importante para quase todos os empresários. Porque muita gente constitui ME e EPP no Brasil. Muita gente, eu acabei de trazer um dado de 99% das pessoas que constituem empresa. Perfeito. E isso é muito relevante para essa pessoa, porque isso, inclusive, onde é que eu digo que gera distorções no sistema? Porque todo mundo conhece, eu mando para o jurídico uma mesa franca, que as pessoas elas geram formas alternativas de constituição dessa empresa para não esbarrar nesses problemas. Então, eu quero constituir uma sociedade formal com o Rodrigo, mas eu sei que o Rodrigo está impedido. Então, eu não constituo a sociedade com ele, eu crio uma outra alternativa. Eu estou gerando distorção no sistema. O que essa PLP vem propor, que é muito legal, que se relaciona de alguma forma com o marco legal das startups, que o marco legal das startups também é para criar um bom ambiente de negócio brasileiro. Porque todo mundo sabe que a startup nada mais, nada menos é do que uma empresa. Uma empresa com pequenas características diferentes. Inclusive, o marco legal das startups, ele define. Mas, gente, a startup é uma empresa, assim como qualquer outra. Exato. A gente não pode perder isso de vista. É importante falar isso. A gente não pode perder isso de vista, né? Parece que você está falando de um outro modelo de negócio. Não é um outro modelo de negócio. É uma empresa. O que ele vem dizer? Ele vem dizer que você, pessoa jurídica, pode aportar dinheiro no capital social dessa ME e dessa EPP. E, gente, por que isso é importante? Porque isso estimula o investimento na ME e na EPP. E por que eu comecei falando que a gente tem dados do IBGE e do Sebrae dizendo que 99% das empresas constituídas no Brasil são ME e EPP e que elas são responsáveis por 30% do PIB e 50% dos empregos formais? Porque se você cria um ambiente de negócio melhor, em que você tem uma pessoa jurídica que pode investir, você está fomentando um melhor ambiente para esse tipo de empresa, para esse tipo de negócio, que é esmagadoramente um dos maiores tipos de formas de negócio brasileiro. E o brasileiro, ele tem sim uma característica super importante de falar, que ele tem uma característica empreendedora. O Brasil ele é um país muito grande. Quando você tem um país de 200 milhões de pessoas, você tem muitas oportunidades de negócio, porque você tem pessoas que consomem de formas muito distintas. Sempre vai ter oportunidade de negócio aqui. E se você consegue tornar o seu negócio formal, é bom para você, é bom para o governo, que está arrecadando. Negócio formal, gente, é bom para todas as pessoas envolvidas. Então, por isso que eu quis trazer, depois acho que a gente pode falar melhor. Hoje, ela ainda está tramitando, ela está na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Eu espero profundamente que isso vá para frente, mas a gente sabe como funciona o processo legislativo brasileiro. Ele é um processo demorado, ele é um processo bicameral, que eu acho muito bacana, mas isso faz com que seja demorado. Sim. Mas eu acho muito importante a gente falar isso para a gente não esquecer, principalmente quando a gente está na cara do gol de uma reforma tributária, de que desincentivar qualquer tipo de formação de negócio formal no Brasil é muito temerário. Perfeito. Isso que eu ia falar. Eu acho que o grande desafio do legislador e das gestões, né, de governo é justamente conseguir flexibilizar as iniciativas de empreendedorismo e as possibilidades para os empreendedores sem comprometer, obviamente, a própria legislação já vigente. Mas a gente encontrar artifícios, alternativas nas quais
essa flexibilização proporcione uma maior facilitação, um menor engessamento das estruturas legislativas, cara, é a melhor alternativa. Porque, nesse sentido, o empreendedor só facilitar, incentivar que a gente consiga empreender nesse país, que é muito difícil empreender, né? A gente, como advogado, a gente observa as dificuldades que o empreendedor tem. Nós, como empreendededores, aqui no Manda Pro Juiz também observamos isso. Com certeza. Então, a gente, o legislador, o poder público em geral, entender a relevância de uma maior flexibilização do ambiente de negócios, sem, obviamente, como disse, né, protegendo também o que já é vigente, é a melhor alternativa, e eu sou muito entusiasta dessas iniciativas, como esse projeto-lei, que é o 74, né? 74 de 24. 74 de 24. Eu sou muito entusiasta, eu acho que isso aí é a alternativa, e é assim que se legisla, né, Nath? É pensando no melhor desenvolvimento da nossa sociedade, da nossa economia, no final das contas. Não, com certeza. Deixando claro assim, que legislar na estrutura federalista que a gente tem para um país tão grande, com uma diversidade tão grande, não é uma tarefa fácil, pelo contrário, é uma tarefa muito difícil. Mas eu acho que tem preceitos fundamentais que a gente não pode nunca perder de vista da forma em que o nosso sistema econômico se organiza. E o Brasil tem uma peculiaridade. E eu acho que esses dados que eu trouxe, eles são muito relevantes para a gente observar isso. Observar e ficar atento para ver quais serão os próximos passos, inclusive desse CPL e das outras iniciativas, seja lá quais iniciativas forem.